Irmãos e irmãs, a primeira leitura fala que a glória de Deus perpassa todas as obras criadas, e tudo foi criado pela palavra de Deus. Também diz, na leitura do Eclesiástico, que Deus conhece o mais íntimo de todas as suas obras, inclusive o coração de todo ser humano, seus pensamentos, e Deus não precisa de conselheiro. E tudo que ele fez completo. Nada do que foi feito é incompleto. É o que diz a leitura hoje. E enquanto eu rezava, eu queria lembrar de um exemplo. Eu tenho um tio, já tem idade bem avançada, ele mora aqui no Paraná, em Terra Roxa, aqui no oeste, perto de Palotina, naquela região. E durante um período da vida, eles cultivavam bicho da seda. Já ouviram falar disso? Bicho da seda. Acho que é uma influência oriental e muitos agricultores passaram a plantar amoras para tratar os bichos da seda. O bicho da seda eram umas larvas, assim, talvez alguém de vocês conhece melhor do que eu. E na minha adolescência eu conheci e sei do trabalho que isso dá. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que são umas lagartas assim, que elas são pequenininhas e você vai tratando e vai colocando os ramos e elas vão subindo e vão comendo as folhas até elas chegarem numa determinada altura, onde elas podem migrar, caminhar vagarosamente até umas caixinhas, e nessas caixinhas elas começam a fazer aquilo que nós conhecemos, e eu acho que o nome disso se chama metamorfose. Metamorfose, eu acho que é o nome disso, né? E aí elas entram ali dentro daquela caixinha e elas começam a fazer um casulo, E o que acontece com o casulo? Lá eu não sei explicar para vocês, mas tem casulo que tem uma certa qualidade, outro e assim por diante. Só que elas formam aquele casulo com um fio, que é o fio da seda. E depois tem uma máquina que tira esse fio do casulo. Só que alguns desses casulos acontece que aquela larva, aquela lagarta, vira uma borboleta e faz um buraco e voa. E só voa aquela que consegue sair sozinha do casulo. E essa história vocês já viram aí pela internet, que às vezes a gente quer fazer com que aquela lagarta vire uma borboleta e voe, e aí a gente vai querer abrir um buraquinho, e aí o que acontece? Pensando em ajudar, a gente atrapalha, querendo fazer a pessoa voar, ou melhor, a lagarta voar, a gente acaba fazendo com que ela caia e morra. Esse é um dos grandes desígnios da vida. Eu acho que todos os pais e mães têm esse dilema dentro do coração quando educam os seus filhos, não é verdade? Então, tem coisas que nós podemos ajudar as pessoas, mas tem coisas que a gente tem que, por nós mesmos, desenosar ou fazer o casulo e furar ele e voar. A gente poderia chamar isso não de metamorfose, mas de maturidade. Isso acontece na vida humana, mas contudo acontece também na vida espiritual. E hoje o relato, seja da primeira leitura como do Evangelho, nos apresenta isso. Às vezes nós somos como essa lagarta, né? Ou talvez às vezes nós somos cegos, mendigos, rastejamos, ficamos à margem do caminho, e aí Deus passa pela nossa história, está ali, passando do nosso ladinho, e que bom, que mesmo nessa insuficiência da nossa vida, do nosso amor, da nossa percepção, nós conseguimos ver Deus e ver Deus não necessariamente hoje, né, porque era um cego que estava no Evangelho, né, mas digo assim, sentir Deus ali perto de cada um de nós.
E vocês já vão compreender onde eu quero chegar com a história da lagarta, mas vamos chegar até o final. E aí nós percebemos que o cego somos todos nós, a nossa humanidade, porque na própria leitura dizia, na primeira leitura dizia que os santos de Deus não conseguem compreender a grandeza da glória de Deus em todas as criaturas. Nós não conseguimos, e realmente nós vemos em parte tudo aquilo que é a nossa vida, a nossa história, talvez o nosso passado, muito menos do nosso futuro. Então, mas devemos acreditar que toda a vida é um processo, é uma transformação. E aí hoje o cego nos ensina isso. Ele está no portão da cidade de Jericó. Eu costumo trazer algumas informações. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Para mais de 10 mil anos essa cidade já existe. Jericó, uma característica deste lugar é que tem muitas fontes de água na cidade de Jericó, que fica lá no meio do estado de Israel. Uma outra coisa que é muito interessante é que toda a água que tem no estado de Israel não pertence a pessoas em particular, mesmo que você seja proprietário de um pedaço de terra, a água não lhe pertence, a água é de todos, e essa água é distribuída para todos, mesmo em lugares que não tem. E isso é muito simples. Sabe como se chama o nome disso? Justiça. Dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E não tem nada a ver com comunismo, socialismo, nada disso. São valores essenciais para a vida, assim que é em Israel. E o nome disso se chama justiça, dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Jericó é isso. E por conseguinte, Jericó é a tal da terra prometida que Deus deu aos filhos de Israel, quando eles saíram do Egito, para ir até o encontro desta terra, que se chama a cidade de Jericó, porque lá tinha água, porque tendo água dá para plantar, e podendo plantar, dá para criar as ovelhinhas, os boizinhos. Essa é a terra onde corre leite e mel. Nessa terra, que aparentemente é uma terra que pode produzir os bens para todas as pessoas, existem pessoas com deficiência, pobres, pessoas à margem dessa sociedade. Então, nós nos encontramos hoje com uma destas pessoas, e esta pessoa, ela tem um relacionamento com Jesus, que está caminhando por Jericó, e no caminho há uma multidão de pessoas que estão ao redor de Jesus, e no meio daquela multidão, aquele cego, que tem uma capa, como diz no Evangelho, ele percebe Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Contudo, não lhe dão atenção. Quando não, mandam-lhe calar a boca. Você está incomodando. Se não bastasse a sua exclusão por conta da deficiência, nós ainda colocamos o pé em cima e empurramos, e não atrapalha, vai para fora da cidade. Era era como eles lidavam com os problemas naquela época. Pode não ser muito diferente nos tempos de hoje, porque nós queremos colocar no paredão, nós votamos para tirar as pessoas que nos incomodam, nós queremos excluir quem talvez pensa diferente de nós. E aí, lá naquela situação, ele não se contentou, ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E aí naquele momento, Jesus pede para os seus apóstolos, vão ao encontro dele e pede para ele vir até aqui onde eu estou. Até é um pouco engraçado, né? Porque sendo cego à margem do caminho, Jesus pede para ele vir até onde Jesus está. Jesus, mas ele é cego, ele não vai conseguir vir até aqui sozinho. E aí, eles vão ao encontro e dizem:
levanta-te, coragem, e pedem para ele vir até o encontro de Jesus. E quando chega na frente de Jesus, Jesus já sabia que ele era cego, porque o próprio Evangelho diz que ele era filho de Timeu, ao mesmo tempo que ele estava ali à margem da cidade. Jesus já sabia, e mesmo Jesus sendo Deus, e Deus que conhece o íntimo do nosso coração, está no mais profundo de todas as obras criadas, provavelmente já sabia da necessidade que ele tinha. Mas olha que fantástico, Jesus nos ensina algo muito humano, ele, e ao mesmo tempo divino. Ele não foi logo dizendo assim: você tem que fazer isso, vai no oculista, aí ele vai te fazer um tratamento. Ele não ficou dando palpite para o que o cego deveria ou não fazer, mesmo sabendo, sendo Deus. Ele pegou e perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Então, às vezes nós nos colocamos nessa situação, a gente enxerga uma realidade de que talvez a gente já tenha uma certa experiência, só que não adianta a gente fazer no lugar das outras pessoas. Então, não adianta a gente fazer pelos outros, ficar querendo dizer como o outro tem que ou não fazer, o que tem que ou não dizer, qual é o tratamento que precisa ou não fazer. Não, a gente simplesmente, em muitas situações da vida, a gente tem que se colocar ao lado e perguntar: o que você precisa que eu lhe ajudo? Eu estou aqui, você não está sozinho. O que você precisa? Talvez hoje é a pergunta que Jesus faz para todos nós. O que você precisa que eu te faça? Né? Será que a gente sabe o que realmente a gente precisa? Até tem uma canção que diz assim: como é difícil precisar o que se precisa. Poético, né? Como é difícil precisar o que se precisa. Hoje Jesus nos pergunta: o que queres que eu te faça? Nós temos a fé do cego. Certa vez, eu já contei isso aqui, mas hoje cabe como uma luva, numa dessas igrejas que fazem milagres, porque alguns dizem que a igreja católica não faz milagres. Aí tinha um senhor de cadeira de rodas que veio e o pastor começou a rezar: Senhor Deus, eu te peço por esse senhor, que as suas pernas recobrem a energia e que ele volte a andar. E no momento da oração, o senhor cadeirante que estava na cadeira, ele pegou e disse: não, pastor, para de rezar, para de rezar. Eu não pedi para voltar a caminhar, não, porque quando eu tinha as pernas, eu estava longe de Deus, e agora que eu preciso de cadeira de rodas, eu me encontrei com Deus, Então, às vezes nós imaginamos o que as pessoas precisam e ficamos dando receita, como querendo abrir o casulo, e aí pensando em estar ajudando, a gente está atrapalhando ou está enfraquecendo as pessoas. E pelo contrário, quando nós sabemos o que precisamos e temos uma conversa franca com Jesus, com fé, com coragem, nós amadurecemos, nós assumimos juntos a responsabilidade com Deus perante a nossa vida, os nossos desafios. E talvez o maior milagre do Evangelho não foi a cura da visão física, foi enxergar diferente as mesmas coisas das quais o cego sempre talvez já até enxergava, mas não via. Quantos que eu conheço que enxergam melhor do que eu, mas não conseguem ver a vida, não conseguem, nem mesmo se enxergar, que é o grande desafio de todos nós hoje, num processo de autoconhecimento, de amadurecimento. Então hoje, a cura para mim, do Evangelho, foi o autoconhecimento, de a gente não ficar à margem, mas a gente sair do lugar onde a gente está
e vir ao encontro de Jesus. Você acha que Jesus não poderia ter ido ao encontro dele? Poderia, mas a cura dele, antes de que Jesus o pudesse curar, já foi ter saído da margem do caminho e ter vindo ao encontro de Jesus. Ali foi a cura. Se ele passou a ver ou não passou a ver, pode não ter sido tão importante quanto ter saído da margem de uma situação de vitimismo e ter vindo ao encontro de Jesus, que lhe disse: a tua fé é grande. Você pulou, abandonou a sua capa, as tuas seguranças, você enfrentou a multidão muitas vezes do orgulho, a multidão da preguiça, a multidão da falta de fé, a multidão de tristeza. É um monte de multidão às vezes que nos impede de nos encontrarmos com Jesus. Então, o Senhor Jesus hoje nos convida a nós apresentarmos para Ele, com muita humildade: Senhor, tende piedade de mim, eu tenho muito que enxergar, muito que ver, muitas vezes eu não enxergo a Tua presença no meu caminho, muitas vezes eu não enxergo a Tua presença na minha família, Senhor, muitas vezes eu não enxergo a Tua presença na igreja, muitas vezes, Senhor, eu não enxergo a Tua presença nas obras criadas, no trânsito, no trabalho, Senhor, como que eu sou cego muitas vezes? Senhor, curai, eu quero ver, que nós possamos hoje, nesse diálogo com a pessoa de Jesus, dizer a Jesus o que realmente nós estamos precisando. Eu peço hoje, com muito carinho, para você que veio nessa celebração, com teu coração sincero, humilde, simples, do teu jeito, coloque para Deus, por intercessão de Santa Rita de Cássia, tua necessidade, teu pedido. Não tenha vergonha, peça quantas vezes quiser e coloque na misericórdia de Deus, no tempo de Deus, os teus pedidos. Se porventura Deus ainda não te concedeu, será que nós não deveríamos perguntar: será que realmente a minha fé é uma fé convicta para receber a nova visão que o Senhor nos está dando? Será que realmente eu tenho coragem de abandonar a capa e sair da posição que eu estou, de reclamar, de murmuração, de não dar conta da minha vida, para ir ao encontro de uma vida diferente? Ou será que a minha vida não está cômoda dentro do casulo? Será que eu não preciso arrebentar o casulo para voar? Um instante de silêncio, aproveita para rezar.